Cliente já chorou na minha cadeira. Cliente já quis sair sem pagar. Eu já tive que devolver dinheiro para cliente e a cliente já gritou comigo no meio do salão. Quer saber como eu consegui passar por essas situações e aguentar firme? Fica aqui até o final que eu vou explicar para você os perrengues que a gente passa no dia a dia de um salão que não é tudo só flores. No começo lá da minha carreira, eu tinha uma equipe que eu trabalhava que me ajudava muito. E normalmente, quando a gente está no começo, a gente é muito insegura, né? E a gente acredita que tudo que a gente vê na revista, a foto de revista, o que a cliente traz pra gente, a gente consegue fazer, porque afinal, na teoria, tudo funciona. Então, um certo dia, a cliente, eu já estava mais apta a cortar cabelo curto e a cliente me mostrou uma foto perguntando se ia ficar legal e eu queria muito satisfazer a cliente, então eu falei, não, vai ficar legal sim, você vai adorar esse corte. E realmente, tecnicamente, o corte ficou maravilhoso, ficou muito bonito, mas a cliente não gostou, ela começou a chorar na minha cadeira. E o que eu fiz? Eu falei pra ela, calma, fica tranquila, por quê? O que aconteceu? O cabelo dela era muito cacheado, ela pediu um cabelo curto pra mim e eu fiz. No que a gente cortou o cabelo, ficou muito armado. Na semana seguinte, graças a Deus já havia inventado a progressiva, ela veio fazer uma selagem, né, uma progressiva no cabelo e ela se adaptou muito bem, porque o que fez com que ela chorasse não foi o técnico, o cabelo cortado errado, foi ela não ter se encaixado naquele corte com aquele modelo de cabelo. E depois que nós fizemos progressiva e o cabelo deu uma assentada, né, ficou mais liso, ficou mais ajeitado, ela super adorou. Na semana seguinte ela veio falando que tinha ficado tudo bem e me pediu desculpa. Mas gente, essa é uma das coisas que acontece no salão. Esse é o risco do nosso mercado. Então, isso acontece, tá? Segunda coisa que aconteceu comigo, o cliente já gritou comigo no meio do salão. O cliente já gritou porque não gostou do cabelo. Filho de cliente já gritou comigo dentro do salão porque eu tava conversando com outra cliente, atendendo ele ao mesmo tempo. E simplesmente quando acontece essas situações dentro do salão, você tem que respirar fundo, manter a calma e conversar de igual para igual. Você não precisa gritar, mas você pode falar mais entonado. Peraí, o que tá acontecendo? Eu tô deixando de atender você de alguma forma? Você tá gritando por quê? Calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. E ter o apoio de chamar o gerente do salão para intervir, porque nessa hora você tá nervosa, ela tá nervosa. Então isso acontece, não é legal. Hoje, isso tudo, gente, aconteceu muito no começo da minha carreira, onde eu era mais insegura. E eu consegui passar por isso porque eu tinha uma equipe, né, dentro do salão que me ajudava muito. Os gerentes, a recepcionista, o dono do salão, ele acaba intervindo nessas situações onde vê que o bicho tá pegando. Mas acontece, cliente grita com você, você fala mais entonação com ela, sem desrespeitar, e ok, pede pra alguém interferir e tudo certo. E vida que segue. Outra coisa que já aconteceu no salão é cliente achar muito caro o meu serviço e não querer pagar. Assim, não pergunta o preço antes e quando a gente faz, depois acha caro. Tem muita gente que age como sacanagem isso, né? Vem, faz tudo que precisa fazer, não pergunta o preço e depois acha que é caro. Por algumas vezes isso já aconteceu. E aí o que acontece? A gente também tem o apoio do salão. Olha, chega lá na recepção, ela vai pagar. Então a gente chama o gerente e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu não falei o preço pra ela porque ela não me perguntou, gente, porque fica muito chata essa questão assim, olha, você vai fazer luzes, vai fazer coloração, vai fazer, você tem dinheiro pra pagar tudo isso? Porque você quer saber o preço de tudo isso? É muito constrangedor. Então o ideal é que o cliente, ele pergunte pra você, ou então, à medida que ele vai entrar no salão, onde vê o visual do salão, ele entende mais ou menos o preço. Na dúvida, ele tem que perguntar, fica muito constrangedor pra gente perguntar se ele vai ter dinheiro pra pagar, né? Porque senão a gente vai achar, o cliente em si vai achar que a gente tá discriminando ele. Então, depois que eu já passei por algumas situações dessa, no meio da conversa, né, quando eu vejo que o cliente nunca veio e ele tá pedindo pra fazer tudo, a cliente tá pedindo pra fazer tudo, então eu no meio da conversa, eu acabo falando o preço de algumas coisas. Nossa, então, né, as coisas estão bem caras, né, porque você vê aqui, tem cliente que acha esse trabalho, uma coloração, esse preço tal,
e acha caro, né? E às vezes não percebe o tanto de valor agregado que tem nesse serviço. Então, automaticamente eu já vou passando o preço para ela dentro de uma conversa. Porque isso já aconteceu comigo, de eu não passar o preço nenhum e a cliente não perguntar e achar que é caro lá na frente, tá? Resolução, conversar, né? Porque assim, eu já deixei algumas clientes passarem. Por quê? Porque eu prefiro deixar de ganhar agora, tá? E ter o meu nome dentro do bairro onde eu trabalhava, dentro do salão onde eu trabalhava, o meu nome intacto, porque uma cliente falando que você está cobrando mais ou que você está cobrando muito caro, além porque você não avisou, isso acaba manchando um pouco a sua imagem, tá? Mas normalmente, quando isso acontece, a gente fala, olha, mas você pode dividir, você pode fazer em quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum, a próxima vez a gente, de repente, dá um desconto, você vai com a nossa tabela de preço pra gente conhecer. Mas, no dia a dia, na hora ali, a gente fica bem nervosa, assim, porque é o nosso trabalho, né? E a pessoa, não é justo ela colocar preço no seu trabalho e não perguntar por isso. Mas já aconteceu, o salão interveio de novo, porque tinha gerente, onde eu trabalhava, tinha gerente, tinha dono, e eles resolveram a situação da melhor forma. Às vezes, eu perdi esse cliente, porque se ela não tá valorizando o meu trabalho, acha que é muito caro, eu prefiro não ter, porque o que eu faço, eu agrego valor, eu vendo tempo, e esse tipo de cliente, para mim, não serviria. Serviria se ela chegasse para mim, conversasse comigo, olha, mas tá muito caro, eu gosto tanto do seu trabalho, não tem como a gente negociar, fazer dentro das minhas possibilidades e para não ficar ruim para ela. Agora, chegar, fazer tudo e depois dizer que tá caro, isso também eu acho que não é legal. Então, para mim, esse tipo de cliente, eu já falei pro salão, não marca mais na minha agenda, eu não quero mais, tá? Mas acontece. Outra coisa, a cliente já chegou gritando comigo, mas Suelen, em 5 minutos você não vai terminar essa franja, eu tô atrasada. Eu simplesmente olhei e falei assim, em 5 minutos eu termino essa franja e começo a fazer seu cabelo. Fica tranquila. Quanto tempo você reservou para estar aqui? Porque uma cliente vai no salão para fazer escova. Eu faço escova em meia hora. Ela tem que contar que ela tem que chegar, lavar o cabelo, de repente tomar um café, colocar o carro no estacionamento. Então ela tem que reservar no mínimo 40, 45 minutos para disponível ali. Então eu falei assim, eu garanto que no horário que você me pediu, você vai sair, fica tranquila. Mas ela chegou gritando comigo e eu olhei bem nos olhos dela e falei, calma, isso não se faz, porque eu tô com outra cliente e, por favor, a gente pode manter a educação. Eu simplesmente virei e falei isso pra ela. Depois, fazendo o cabelo dela, ela me pediu desculpa porque ela tava atrasada, então ela achou que eu não ia terminar a tempo, tal, e eu cheguei pra ela, falei, você me conhece, eu sempre respeitei o horário dos clientes e eu não vou atrasar. Se eu sei que você tem um horário X pra sair, se eu estiver terminando, eu converso com outra cliente e falo, olha, você pode me dar licencinha só pra eu fazer ela rapidinho que ela tem horário, depois a gente continua? Eu jamais ia atrasar os seus compromissos. Então assim, você tem que ser firme no que você tá falando. Agora, é claro, né, se você tá muito atrasada, e você vê que não vai conseguir, você vai ter que pedir 1000 desculpas e arranjar um outro profissional para fazer no tempo que ela gostaria. Mas naquele caso não tinha a menor necessidade de ela gritar comigo, porque ela conhecia meu trabalho, sabia que ela ia sair dentro do horário que ela queria. Mas já aconteceu. E assim, a gente dá a volta por cima, né? Outra coisa, já devolvi dinheiro pro cliente, já devolvi, fiz o trabalho inteiro e a cliente depois veio falando que, minha progressiva, vamos dar um exemplo, acho que foi, progressiva não pegou, eu não gostei do corte, não ficou o que eu queria, não ficou não sei o que. Esse tipo de cliente eu faço questão, e o salão também estava comigo, porque dentro de um salão você ganha 50 e ele ganha 50. A gente chega numa tal conclusão que é melhor devolver o dinheiro para ela e não ter mais ela como cliente do que ficar remoendo isso e ela achar que foi caro porque não saiu do jeito que ela quis, tal, enfim. Isso são casos extremos, sabe, que aconteceu, porque a gente viu que essa cliente ia dar muita confusão, então pra gente seria melhor deixar de ganhar naquela hora para ganhar mais pra frente, porque a cliente quando vem dessa forma, reclamando que não ficou do jeito que ela gostou, que ela gastou muito mais do que ela havia imaginado para sair com o cabelo desse jeito, ela não quer
quer resolver o problema ali, sendo que eu vou passar para um outro profissional. Ela quer o dinheiro dela de volta e provavelmente ela não vai voltar mais. Pelo menos o que foi que aconteceu nessa situação. Tem casos que, claro, a gente contorna, oferece outro profissional, olha, você tem aqui o valor disponível, e o profissional que fez ela, que por um tempo ganhou por esse serviço e vai ter que passar para o outro, você tem que ter bom senso de entender ali qual é a hora de dar um passo para trás para dar dois para frente. Porque eu já fiz questão de devolver esse dinheiro para o cliente também não marcar mais comigo. Então são situações que acontecem, que provavelmente você vai passar. Para quem está começando, quando você está dentro de um salão, é muito mais fácil, porque você tem uma equipe toda que pode te ajudar. Você pode sair de campo nessa hora e deixar uma pessoa mais calma resolver a situação. Agora, se você trabalha sozinha, você tem que deixar tudo muito claro, principalmente em relação a preço. E aí é muito fácil você hoje deixar através do WhatsApp. Olha, eu quero marcar um cabelo pra você, eu vou em casa, você vai na minha casa. Tá bom, olha, eu já vou te passar a tabela de preço. É isso. Acabou. Daquele momento que você passa a tabela de preço ou o preço do serviço que ela vai gastar, ela fica, né, na disposição de dizer se quer ou não. E pronto. Mas dentro do salão, o que acontece também é que, como o salão te ajuda, né, porque o salão também não quer perder o cliente, mas ao mesmo tempo ele também não quer perder o profissional. Então ele faz o meio de campo. A outra coisa, gente, que faz com que você engula esses sapos por um período é você respeitar onde você está trabalhando e a fase que você está. Você está no começo, você não tem tanta experiência, é óbvio que vocês vão passar por esses perrengues. E vai passar e tentar passar da melhor maneira. Se você está numa fase onde você já tem seus clientes e você fala assim, meu, não vou aguentar isso, você passa cliente para outro e já era. Se você está numa fase onde você já conseguiu sua independência financeira, que você trabalha só porque você gosta, você começa a escolher, fala, isso aqui eu posso passar, isso aqui eu não admito mais passar. Então depende muito da fase que você está. No começo da minha carreira eu aguentei muita coisa, na metade também aguentei, mas nem tanto. Agora simplesmente seleciono. Última coisa que aconteceu comigo, que é muito desagradável e que pode acontecer com qualquer pessoa, é do cliente. Isso aconteceu comigo com maquiagem. Da cliente, eu faço a maquiagem, a cliente me pede aquilo que tá visualmente ali no celular, na foto, eu faço e ela fala que tá uma bosta, não gostei e tira tudo. Na hora, você tem que engolir esse sapo, ok, não tem problema, tira, porque existem várias formas de falar, poxa, Su, não gostei, eu acho que será que a gente pode fazer de novo? Não me achei com essa maquiagem, então dá pra tirar? Ok, não, vamos, tá tudo bem. Agora, quando a pessoa vem com ignorância, não gostei, que horror, que isso, que aquilo, você tira a maquiagem, faz o que você engole e nunca mais atende essa cliente, que foi isso que aconteceu comigo. Isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu e dependendo da fase que você tá, você pode muito bem dizer, esse tipo de cliente eu não quero e não vou atender mais. Bom, gente, é isso. Quem me mandou essa pergunta foi a Samantha Cavalcante, tá? Uma inscrita aqui. E como ela me mandou essa pergunta, eu achei que era um tema de um vídeo, porque é muito extenso. Então, me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, o que você fez nessa situação, como que você se saiu nessas situações desagradáveis que acaba acontecendo ao longo da nossa carreira. E claro, peço para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida para o nosso canal cada vez crescer mais e eu continuar postando vídeo aqui, tá bom? Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.